Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é João Doria Neto e é com prazer que damos início a mais um Lead Talks ESG do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais e LEAD Sustentabilidade. O tema de hoje, transformação de modelo de negócios, oportunidades advindas do ESG, um tema extremamente relevante. Esse foi o tema que a gente levantou em cima de pesquisa, da pesquisa que nós fizemos, para a gente trazer realmente o tema mais adequado e mais relevante para o momento. Como vocês sabem, o LEAD iniciou esse ano a sua plataforma ESG. Essa plataforma, esse projeto, ele busca compartilhar e promover as boas práticas e se inserir na jornada de adoção dos princípios ESG através de grandes empresas que já estão atuando e têm suas práticas em ESG e ajudar vocês que nos acompanham, empresários de todo o Brasil, a entenderem também e ajudá-los através do compartilhamento de conhecimento, experiência e orientações. Algumas empresas que já estão conosco, que apoiam essa plataforma e estão junto aqui exatamente para ajudar a compartilhar esse conhecimento: a Accenture, a Acciona, Ambipar, a Cosan, o Carrefour, Santander, TIM e Uzi Minas. Dando início aqui ao nosso encontro, eu apresento os convidados especiais que participarão do conteúdo de hoje: o Roberto Klabin, presidente do LEAD Sustentabilidade; a Karine Bueno, Head de Sustentabilidade do Santander; o Matthew Govier, diretor de Sustentabilidade da Accenture na América Latina; o Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS; e o Stefano Engelhard, vice-presidente de Relações Institucionais do Carrefour. Já dando sequência aqui, eu vou passar a palavra ao Roberto Klabin. Roberto, presidente do LEAD Sustentabilidade, ele vai explicar um pouquinho da dinâmica de hoje. Nós teremos as apresentações dos convidados aqui em exposições bem práticas e objetivas do que eles têm feito. Eu tenho certeza que vai ser de enorme valor para quem está assistindo e ajuda a todos a gente chegar num nível mais competitivo aqui no Brasil. Então, Roberto, eu vou passar para você, para a sua saudação e também sua rápida explicação da nossa dinâmica de hoje. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado. Olha, está claro que para todos os CEOs, né, esse tema de ESG se tornou uma agenda mainstream, né, que tem que ser incorporada nos negócios, nas atitudes, na ética, e a adaptação a essas mudanças ainda está no começo. Nós estamos na infância desse processo no Brasil. Então, esse modelo que nós estamos desenvolvendo aqui com o LEAD é um modelo de trocar experiências, o que eu acho excelente. E nós desenvolvemos para vocês hoje uma troca muito interessante de experiências, porque ela busca uma cadeia de valor aí. E quem que nós vamos ter, então? Nós vamos ter o Matthew, o Gilberto, a Karine e o Stefan, e nós vamos fazer uma ligação entre cada setor. Essa ligação será feita pelo Matthew, que vai fazer agora, começa a reunião com uma rápida apresentação de como ele enxerga o tema, como ele enxerga essa cadeia. Depois, o Matthew vai passar para a Karine do setor financeiro vai explicar, na visão dela, como é que o setor financeiro está vendo, se adaptando a esses desafios. Depois, o Matthew passa da Karine para o Gilberto com perguntas também. Ele faz uma conexão entre os dois setores. Depois de terminar a apresentação do Gilberto, o Matthew faz a conexão com o Stefan, do Carrefour. Então, no final, o Matthew faz um wrap-up de tudo o que foi falado, que eu acho que será de profunda utilidade para todos nós. Então, é assim. Matthew, por favor. Obrigado, Roberto. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mediando essa conversa aqui. Acredito que o nosso mundo de negócios tem um papel-chave para ajudar a resolver uma série de desafios que nós temos aqui no Brasil e no mundo relacionados a ESG. E eu acho bacana a gente estar olhando esse hoje e fazendo essa discussão numa cadeia, né? Começando aqui entendendo esses desafios de ESG sob a ótica do investidor, né? Então a Karine vai falar um pouco sobre isso. Depois, do ponto de vista de produção, o Tomazoni vai conversar um pouco né, na parte da produção, e descendo mais na cadeia, né, em varejo, no caso, o Stefano vai falar um pouco conosco sobre os desafios mais na ponta da cadeia, né? Por que esse assunto é importante, né? E por que ele tem aumentado, né, muito nos últimos tempos, na minha visão? Eu acho que isso é
contexto-chave para a gente. Acho que assim, tem uma mudança muito clara de expectativa do consumidor hoje, né? Então, pesquisas mostram que mais de 80% dos consumidores estão exigindo produtos mais sustentáveis, né? Então, esse é um tema-chave. Tem empresas do mundo inteiro fazendo compromissos voluntários e anunciando esses compromissos. Temos metas de redução de emissões de carbono aí pelo mundo inteiro, tanto voluntárias como obrigatórias. Tem o aumento do número de fundos verdes ou fundos que trazem critérios de ESG na decisão de investimento. Tem um aumento de pressão regulatória. Então, todas essas coisas estão afetando o nosso mercado. Acho que o maior destaque, o item de maior destaque individual é o tema das mudanças climáticas, né? Se a gente não fizer nada, as temperaturas globais podem subir aí até 3 graus, sendo que acima de 1,5 grau já poderia haver aí efeitos bem catastróficos. Então, a gente precisa reduzir emissões e a estimativa é que seja necessário reduzir em 45% até 2030, né? Então, eu vou pedir para a Karine começar aqui a conversa falando um pouco sobre esse desafio na ótica aí do mercado financeiro e de bancos. Quer dizer, eu queria entender um pouquinho a visão da Karine e do Santander sobre a evolução dos fundos verdes ultimamente, como elas têm avançado, esses fundos que têm critérios relacionados a ESG como parte da decisão de investimento, o que tem acontecido. Falar um pouquinho sobre essas expectativas do investidor, como elas têm mudado. Eu acho que vale a pena também citar temas, Karine, sobre transparência e padronização de informações, que eu acho que o mercado financeiro tem um papel importante nisso também. E, por fim, acho que seria interessante ouvir de vocês uma visão sobre a democratização do acesso a capital. Se você tem uma visão sobre isso, porque é importante nesse mundo que a gente tenha, as pessoas mais vulneráveis também tenham acesso a capital. Então, esses seriam os pontos aqui que eu colocaria aqui, Karine, por favor. Obrigada, mestre. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente consiga fazer esse encadeamento aqui, como o Roberto falou, de uma forma bem feita. Acho que aqui tem 2 pontos de vista, né? Eu vou falar primeiro assim, de alguns números. Então, a gente tem no Santander uma área de ESG Research, né? Então, a gente tem acompanhado muito a evolução e, de fato, assim, dos últimos 2 anos, o crescimento, né, do que a gente fala de investimentos que tem algum tipo de visão ESG, de critério, seja ele um critério que a gente chama de exclusão, né, que não investe em alguns setores, seja num critério mais positivo, de fato, de considerar investimentos que estão ou em setores que estão fazendo a transição ou em empresas que têm investimentos direcionados para a questão do ESG. Nos últimos 2 anos, de fato, a gente viu esse mercado crescer muito, né? Tem um número que ainda é de 2018, então, agora, acho que nesse ano agora sai um novo relatório, que é do Sustainable Investment Alliance, na verdade, que fala que hoje no mundo, né, enfim, dados de 2018, a gente já tinha 31 trilhões de dólares em ativos sob gestão na parte de investimentos, não na parte de fundos, né, mas na parte de investimentos que tem algum tipo de critério ESG. Né? Então, de novo, seja ele negativo, seja ele positivo, mas que considera esse recorte para tomada de decisão dos investidores. Né? E quando a gente olha... Oi? Desculpa te interromper, só para facilitar o áudio, acho que o seu microfone está raspando na jaqueta. Desculpa, pronto. Estava raspando. Ótimo, obrigada. Eu seguro aqui, que tem um zíper aqui, pronto. Então, só para repetir aqui o número, né? Então, esse último relatório, que é de 2018, ele já apontava para 31 trilhões de dólares de investimentos, e a gente considera equity, fundos de renda fixa, que estão direcionados para alguma questão ESG, né? E esse número vem crescendo. E aí, quando a gente pega só para a questão de fundos em si, a gente hoje já tem metade dos fundos no mundo, então aqui a gente falando mais de ações mesmo, então metade deles, que representa 1,3 trilhão de dólares, também já consideram questões ESG nas análises. E se a gente pega esse recorte de mundo também, 60% dos investidores dizem que incorporam as questões ESG nas suas análises. Se a gente pega Brasil, não é muito diferente, né? Então, assim, hoje a gente tem 52%, né, dos fundos que
dizem considerar já as questões ESG, o que dá 818 milhões de reais, e 48% dos investidores que dizem incorporar. Mas o que está aqui, né? Então, quando a gente fala dessas 3 letras aqui, acho que é importante também a gente entender um pouco mais assim, o que principalmente o investidor está olhando. Obviamente, quando fala de governança, as questões de transparência são cada vez mais importantes, né? Então, ter acesso aos dados na hora que esses dados precisam ser compartilhados, e não só os dados financeiros, né? Mas os dados da gestão, da governança. Obviamente, as questões de corrupção, as questões de remuneração dos executivos, principalmente no mundo, isso também começa a ganhar uma relevância maior. Nas questões ambientais, como o Matthew falou, a questão de mudanças climáticas está no topo da agenda, né, sem dúvida nenhuma. Então, toda a questão das emissões de gás de efeito estufa, do risco climático, de como se gerencia esses impactos, seja na visão de emissões, seja na visão de resíduos, por exemplo. E um tema que também cada vez mais ganha força é a questão social, né? A gente brinca que o S do social, ele é o filho do meio, né? Assim, porque governança já está meio resolvido, o E, né, ele traz e tem hoje uma grande visibilidade na questão de mudanças climáticas, mas a questão social é mais difícil ainda da gente conseguir ver, de fato, nos investimentos, da gente conseguir dar concretude, tá? E o que está aqui dentro? Toda a parte de direitos humanos, toda a parte de saúde e segurança de funcionários e a questão da desigualdade econômica, a questão de como a empresa, na verdade, se relaciona com questões de desigualdade, de inequidade, tá? Então, e aí, o que a gente vê também, quando a gente pega os fundos que têm uma estratégia mais de exclusão, né, a gente aqui principalmente trata de armas, né, trata da questão de energia a carvão, que, de novo, se a gente considera uma visão mundo, tem uma relevância bastante importante, e tem alguns setores que são intensivos, aí, principalmente olhando a questão de mudanças climáticas, e que claramente vão precisar também de recursos para a transição. Então, acho que mais e mais a gente precisa enfrentar, né, na visão de investidor e na visão do mercado financeiro, que o mundo não vai mudar se não tiver acesso a capital, né? Então, todo mundo gostaria que magicamente tudo se transformasse, mas a gente vai precisar ter recursos para a transição, né? E seja essa transição maior de tecnologias, de novas coisas que a gente ainda não sabe, e seja a transição, às vezes, né, de alguém que está em alguma das cadeias de empresas que a gente vai ouvir aqui daqui a pouco também, mas que vão precisar de recursos para poder fazer essa transição, tá? Se a gente olha, então isso é o mercado de investimento, só para dar um overview. Se a gente olha para um mercado também que vem crescendo muito, né, que são as tais das dívidas Green Bonds, Climate Bonds, Transition Bonds, Sustainability Linked Bonds, aqui você tem vários nomes, né? Mas o que isso significa? Na verdade, aqui são operações maiores, né? Então são empresas que já estão mais estruturadas em todo o seu caminhar aí de sustentabilidade, dessa incorporação, e essas operações em si, elas pedem um second opinion, que a gente fala, elas pedem um parecer de segunda parte, para dizer efetivamente que esse recurso, ou ele está sendo diretamente direcionado, né, como são os Green Bonds, Climate Bonds, ou quando a gente fala dos Linked Bonds, ele pode ser usado para capital de giro da empresa, mas a empresa precisa se comprometer com metas aqui ambientais ou sociais. Esse mercado, só no ano passado, ele cresceu 27% sobre 2019. Então, se a gente pega isso no mundo, a gente está falando aqui de 656 bilhões de dólares em 2020. Só que o que é interessante, se a gente pega o mercado internacional, né, só no ano aqui aqui no mercado local, né, então só Brasil, a gente, o ano passado, fez 9,7 bilhões de reais de emissão. Só até de janeiro a março desse ano já foram 7,1 bilhões, né? Então, se a gente pega as emissões das dívidas que a gente teve no Brasil, das 13 captações externas, né, internacionais, que foram feitas por emissores brasileiros, 8 já foram operações ESG. Né? Então, isso aqui mostra claramente, e a gente falava disso há muito tempo também, qual que é a grande vantagem, porque você tem um custo adicional. Mas o que a gente vê na prática é você acessar diferentes bolsos que a gente fala. Então, investidores que antes poderiam não se interessar por um papel de uma determinada empresa, mas que passam a se interessar porque tem essa chancela, tem esse selo
do ESG, e porque, enfim, de novo, mais investidores têm estratégias ESG, então buscam esse tipo de papel, esse tipo de dívida. E aí, olhando um pouco para dentro de casa, aqui no Santander, a gente, de fato, vê isso acontecendo também na prática. Então, se a gente pega aqui a evolução que a gente teve, né, a gente tem uma carteira virtual aqui que eu brinco, do que a gente chama de negócios sustentáveis, né? Então, aqui a gente tem tanto a questão das dívidas, né, dos empréstimos, das emissões e também das assessorias que a gente faz em Project Finance, sempre vinculados, de novo, a um uso que se dá ao recurso que tem uma melhoria social ambiental, tá? Então, sempre tem essa vinculação. Mas aqui a gente tem desde a financeira, o varejo, até, de novo, os grandes empresas, até as emissões de dívida, passando aqui pelo corporate. Então, aqui o que a gente vê é que em 2018, na verdade, 2017, a gente tinha viabilizado, que é a palavra que a gente usa, porque também tem as emissões aqui, menos 3,7 bilhões de reais, tá? No ano passado, a gente viabilizou 27 bilhões de reais, tá? E não é que a gente aqui começou a incluir mais coisa no pacote, de fato isso foi crescendo, né? Então tem um crescimento grande de bonds, tem um crescimento grande, e aí, Matthew, você me perguntou da questão da democratização, né? Então, a gente também, a partir do ano passado, começou a abrir essa conversa com clientes do corporate também, né? Então, que não são as grandes empresas que estão ali no investment banking, mas são as empresas que ou querem, entendem, de fato, que precisam fazer essas melhorias, precisam fazer a transição e têm ganhos aqui, ou que fazem parte de alguma cadeia. Então, a gente começou a fazer o que a gente chama de Sustainability Linked Loans, né? Então, são operações de empréstimo que a empresa toma para capital de giro, mas que a gente tem ali por contrato questões sociais, ambientais ou de governança que a empresa se compromete a entregar, né? Então, isso foi uma forma que a gente encontrou de conseguir fazer operações menores, então aqui a gente não está ainda falando de varejo, porque a gente aqui ainda precisa ter o controle técnico, se isso de fato é relevante para a empresa, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, que numa operação de varejo é muito mais complexo, quase impossível da gente fazer nesse sentido, mas são operações aqui, a gente tem operações às vezes de 2, 3, 5 milhões de reais, operações maiores também, mas que a gente consegue trazer esse tipo de capital. E aqui, de fato, se a empresa entrega, né, o compromisso que a gente estabelece, ela mesma estabelece o compromisso, ela tem uma redução, então, na taxa. Então, a gente tem 2 preços pré-fixados em contrato. Se entrega, tem uma redução da taxa, se não entrega, paga o preço full, que também já está combinado, já está acordado com ela. Então, a gente vê na prática, na verdade, esses números aumentando. E, por fim, eu queria trazer um pouco aqui, assim, a gente conversa com muito cliente, né? Então, a gente tem, de novo, desde o varejo até financeira, até os grandes clientes aqui, e o que a gente percebe, e aí, de novo, falando mais do corporate e do investment banking, né, das grandes empresas, algumas coisas que eu acho que são interessantes nesses últimos 2 anos. Primeiro, assim, muitas empresas que nunca nem pensavam em perguntar, passaram a perguntar. Né? Então, a gente tem, de verdade, um aumento de interesse sobre como colocar, né, a questão do ESG nos seus negócios. Então, isso passa a ser uma realidade, sim. De novo, a gente não está falando de um banco de varejo inteiro, mas a gente está falando de empresas que já estão mais estruturadas e que passam a perguntar, com certeza, aqui nas interações. O que a gente percebe também, as ações elas começam a ir além de uma atuação mais clássica de programas sociais. Então, muitas empresas sérias, com boa gestão, às vezes, quando a gente abria essa conversa sobre sustentabilidade, trazia essa visão mais da filantropia, mais da atuação social. E agora a conversa muda de cor, né? E começa, de fato, a olhar para como que isso é incorporado no negócio. Um mito verdade, às vezes, né, a gente discute muito isso, assim, isso é mito, já deixou de ser mito ou não, é essa percepção de que a sustentabilidade é cara, né? Isso vem diminuindo, tá? E passa a se enxergar, de fato, as vantagens competitivas que você tem quando você está falando, na verdade, de eficiência, quando você está falando de uma cadeia de valor mais organizada, quando você está falando de questões reputacionais, quando você está falando de acesso ao mercado. Então, a vantagem já começa a ser percebida hoje e a discussão sobre custo, né, e sobre isso é caro, começa, de fato, a diminuir. Mas, por outro lado, o que a gente vê, assim, ainda tem um conhecimento limitado de como incorporar isso nas empresas, mesmo em algumas empresas que estão mais avançadas e que têm uma boa estrutura, que são boas gestoras do seu negócio. Então, aqui tem um espaço enorme, o que a gente vê, para soluções criativas, soluções inovadoras, para novas tecnologias que vão surgir. Então, o que a gente percebe, assim, o mercado, né, e a amplitude que a gente tem de oportunidades, quando a gente olha para essas questões e como incorporar, ela é imensa, né? Eu brinco que, enfim, os países hoje também estão tratando, obviamente, das questões de mudança climática de um ponto de vista de responsabilidade, mas também de um ponto de vista de oportunidade.
né? Os investimentos que precisam ser feitos são de trilhões. Então, quem sai na frente, de fato, acaba pegando uma parcela de mercado que vai ser bastante benéfica e vai trazer muitos recursos. E, por fim, quero trazer 2 reflexões aqui do que a gente vê na prática também de riscos, tá? Um que é, de fato, essa questão do greenwashing, que a gente fala, né? Então, da gente só fazer a mesma coisa e dar um caráter ali de sustentabilidade. E aqui, eu acho que essa discussão de baseado na ciência, essa discussão de como é que a gente mensura o impacto, ela passa a ser cada vez mais importante. Então, esse é um tema, sim, para ficar atento. E o outro é que as metas, as ações que as empresas assumem, elas têm que ser relevantes para a estratégia de negócio, têm que ser relevantes para o negócio delas, né? Então, não adianta a gente ter uma empresa que tem, enfim, grandes questões com resíduos, por exemplo, e as metas dela estarem todas vinculadas a questões que não têm a ver, na verdade, com a sua operação, né? Então, isso não vai levar a uma transformação. Então, acho que aqui esse rigor também, que é o que a gente vem tendo e vem conversando com os clientes, assim, qual é o teu modelo de negócio, qual é o impacto, o que a gente precisa fazer aqui e estar junto nessa transição. Então, acho que no Santander a gente vê muito também a responsabilidade da gente ajudar a transição, até porque para o sistema financeiro também tem uma pressão muito grande no sentido principalmente de mudanças climáticas, né? Então, do que a gente financia, que é o que a gente fala que é o nosso Scope 3, e a gente vai ouvir aqui também, que é o que está no nosso portfólio. Só que o nosso portfólio só muda se as empresas também mudarem, se as empresas também fizerem a transição. É isso. Legal, Karine, super interessante. Acho que eu vi um pouquinho sobre, né, como é que os fundos verdes e fundos com critérios ESG têm evoluído. É inspirador, né, que a gente percebe que o mercado, né, financeiro, o mercado, que na verdade somos todos nós por trás, né, como investidores, muitos de nós, está preocupado com esse tema. A gente vê também interessante essa visão aqui da questão da mudança de uma visão mais filantrópica de ESG e sustentabilidade para uma visão mais estrutural, estruturante, né? Então, super legal também ouvir alguns dados aqui sobre as emissões no Brasil. Legal, acho que isso foi ótimo para dar uma visão aqui da parte do início da cadeia, do lado do capital e da disponibilidade de capital para temas de ESG. Eu queria agora mudar um pouco o foco e falar um pouquinho sobre os desafios que a gente tem na parte produtiva, né, da cadeia de valor, né? Então, a gente, para abrir isso, e antes de passar aqui a palavra para o Tomazoni, e contextualizando, acho que aqui a gente tem um desafio aqui grande também, não só aqui de mudanças climáticas, como também de disponibilidade de terra, questões de água, e emissões também é importante, né? Sem dúvida, né? Tem estimativas diferentes aí de que em algum lugar dessa cadeia a agri de alimentos tem aproximadamente 1/4 das emissões vem dessa cadeia globais, né? E a gente tem hoje uma população, por outro lado, de um pouco menos de 8 bilhões de pessoas no mundo, e a gente vai passar a ter 9,7 bi em 2050, quer dizer, um aumento de 1,8 bilhões de pessoas, quer dizer, não dá para não alimentar essas pessoas também. Então, eu queria assim, pedir para o Tomazoni falar um pouco para a gente sobre como que ele está vendo esse impacto e essas necessidades, essas demandas de ESG na indústria agri de alimentos e proteínas, e se ele pudesse falar de alguns exemplos específicos que ele tem visto relacionados a temas mais específicos, como desmatamento, disponibilidade de terra e riscos em geral desse tema na indústria. Eu acho que vai ajudar a gente bastante a completar, a ver mais um pouco essa foto aqui da cadeia. Tomazoni? Está no mudo, Gilberto. Está no mudo, Gilberto. Estou aprendendo aqui. Ok, estão me ouvindo agora? Foi.
Tá. Primeiro, assim, boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui. Eu acho que esse é um assunto e que a gente aprende todo dia. Nós estamos no início de um aprendizado e ele só vai ser vencido pela sociedade como um todo. Então, sim, contar o que a gente está pensando, como a gente está vendo, acho que primeira coisa, você colocou aí, Matheus, essa questão eu vejo que dos desafios, eu vejo que a sociedade hoje tem dois grandes desafios. Uma população que cresce, né, nós vamos ter crescendo até 2050, 2060, assim, vamos ter mais de 2 bilhões adicionais de pessoas, e temos só um planeta, esse planeta que vai ter que alimentar essa população, e nós vamos para frente uma mudança climática forte. Os cientistas mostram uma correlação fortíssima entre as emissões de gases de efeito estufa e o aquecimento global. Isso tem um impacto grande no regime de chuvas, na umidade do ar, na umidade do solo. Isso vai impactar a capacidade produtiva grande de produzir alimentos. Se você olhar a trajetória da mudança climática, é uma trajetória perigosa, né? Carlos Nobre fala que a gente pode ver a floresta amazônica virar uma savana. E isso, para o Brasil, que é um país que o agronegócio é pujante, é forte, e tem um papel importante, relevante na alimentação do mundo, será dramático. Então, assim, de tudo isso, para a gente não ficar olhando a parte ruim, alarmado com isso tudo, a boa notícia é que o planeta ainda tem condições de produzir o alimento necessário para essa população que cresce e mais, produzir biomassa para gerar energia renovável. Agora, tem que agir rápido. Esse é o fato, porque cada ano é um ano que foi, né? E tem esse Acordo de Paris, que é 2050, mas, sim, se a gente esperar, porque parece que está longe, não vai dar tempo. Então, assim, nós, na JBS, olhamos todos esses desafios ao nosso negócio, a produzir alimentos de uma maneira cada vez mais sustentável, viu que nós precisamos colocar a sustentabilidade no core da nossa estratégia. O que quer dizer isso? As estratégias dos negócios se subordinam à estratégia de sustentabilidade, para que isso seja incorporado na cultura. Que cada pessoa que toma uma decisão, pense se aquela decisão existe oportunidades de tomar a mesma decisão, se existem maneiras que ela possa ser mais sustentável. E para que a gente pudesse realmente incorporar isso, precisava assumir um desafio forte, um desafio grande. Fizemos um grande debate interno e nós chegamos na conclusão que nós precisávamos assumir de ser net zero em 2040. Quer dizer, assim, nós vamos zerar o balanço entre as nossas emissões do efeito de gás estufa, tanto no escopo 1, que é as nossas operações, como no escopo 2, que é a parte de energia que a gente usa, seja energia térmica, seja energia elétrica, ou o que quer que for, energia que a gente usa no nosso processo, que está fora, e no escopo 3, que é toda a nossa cadeia, que vai desde a fazenda até a casa do consumidor. Então, assim, uma meta muito desafiadora, mas que mobiliza a companhia como um todo e que incorpora, a gente vai desdobrar isso, vai ser meta para os executivos, vai estar ligado à parte do salário variável, e isso incorpora na cultura, porque são tomadas inúmeras decisões todo dia na companhia e não tem como, se cada um que está tomando uma decisão não coloca isso em frente e olha como é que eu posso fazer isso de uma maneira que eu esteja emitindo menos carbono. Então, com essa meta, nós vamos reduzir tanto as emissões diretas nossas, eu vou falar na frente o que nós estamos fazendo, quanto as indiretas.
vamos trabalhar em conjunto, só vamos trabalhar com toda a nossa cadeia. E aquilo que nós não conseguir compensar, não conseguir reduzir, nós vamos fazer uma compensação residual do que não der. Enfim, nós vamos dar um jeito de descarbonizar toda a cadeia. Esse é o nosso foco e a decisão que nós tomamos como companhia, depois de uma grande discussão. E assim, eu não acho que isso é a coisa certa a ser feita. Sim, é a única opção que nós temos como sociedade. Assim, senão, não, como é que essa população que vem aí... É difícil a gente dizer que não vai ter esses 10 bilhões, o 9.700, o 9.800. Então, como é que nós vamos alimentar? Nós temos que agir rápido. E aí, eu vou falar um pouquinho o que nós estamos fazendo depois que primeiro essa grande discussão de tomar essa decisão de ser net zero e de trabalhar, e mesmo sabendo que nós não temos todas as respostas, a gente acha que a ciência ainda vai ter que trazer algumas respostas para nós de algumas coisas, que não tem. Mas eu acho assim, como a gente conseguiu desenvolver as vacinas, fazer 10 anos em 10 meses do desenvolvimento das vacinas para o Covid, a ciência pode nos surpreender com muitas soluções que ainda não temos. O importante é ter a convicção e a decisão de fazer. Bom, primeira coisa que nós fizemos foi submeter esse nosso target net zero para aquela ambição empresarial 1,5 do Pacto Global da ONU, lá do SBTI. Quer dizer, nós vamos criar um baseline de quanto nós emitimos hoje, tanto nas nossas operações, quanto na energia, quanto toda essa cadeia, em base científica, para dar transparência. Porque se não tem transparência, aí cada um vai falar que é um número. Então, assim, vamos critério científico. Nós estamos agora selecionando a empresa que vai nos ajudar a fazer isso. Nós temos nossos cálculos, e pelos nossos cálculos, 95% da geração é fora da nossa cadeia. Então, assim, nós vamos confirmar todas essas informações, vamos ter esse levantamento, vamos poder desdobrar, vamos poder virar a meta. E a outra questão, nós já estabelecemos, trabalhar para reduzir as gerações dentro das nossas operações, buscar eficiência e produtividade. Nós vamos investir $1 bilhão na busca de até 2025, na busca de eficiência e produtividade. Porque nós acreditamos que, se nós investirmos em ser mais eficiente, nós vamos, consequentemente, reduzir o custo global do sistema, ou nós vamos aumentar o valor dos produtos. Portanto, vai aumentar a nossa competitividade, não é custo. Então, um processo que nós estamos fazendo, a gente chama de Shark Tank lá, assim, as pessoas estão montando um comitê com pessoas internas e com pessoas externas, e nós vamos selecionar os projetos baseado tanto em 2 critérios. Um que é o critério de quanto vai reduzir as emissões, e outro critério qual é o payback, para que a gente não fique fazendo qualquer coisa, vamos buscar as coisas de maior efetividade e vamos fazer a inovação aflorar dentro da companhia. Então, e o outro pedaço, ainda dentro de casa, é essa indústria circular, que eu acho assim, que é uma enorme oportunidade de alavancar a economia, inclusive, que a gente vai usar. Porque a gente usa recursos da natureza, produz, descarta, sobra. Como é que a gente consegue ser mais eficiente com isso tudo? Nós estamos pegando os resíduos sólidos, nós estamos investindo aqui no interior de São Paulo, uma fábrica de fertilizantes. Vamos usar os resíduos sólidos e vamos produzir, como parte da matéria-prima, os fertilizantes, para produzir fertilizantes. Nós estamos usando os resíduos, gorduras dos nossos processos, estamos montando uma indústria, ampliando nossa indústria de biodiesel, tem uma fábrica em Mafra, em Santa Catarina, em fase de construção. Nós temos uma indústria que hoje pega as embalagens que sobram e transforma em embalagens recicláveis. Nós estamos ampliando essa indústria e tem outras indústrias, não vou ficar citando todo. Quer dizer, tem um investimento
que nesse negócio, e cada uma das empresas, a gente trabalha com uma empresa independente que recebe os produtos a preço de mercado, como é que vendia antes, e o cara tem que ser econômico, o cara tem que ser, com isso cria uma indústria ao redor da companhia. Aí, energia renovável, né, nós hoje produzimos 30% da energia, já produzimos dentro de casa 30% da energia que nós usamos, aí tem um espaço grande, energia solar e companhia, que a gente está trabalhando. Tem uma outra questão, aí quando a gente vai para a cadeia nossa, que é a questão assim, nós temos uma política de desmatamento zero faz mais de 10 anos. Mas nós temos uma política, temos critérios e nós monitoramos com satélite, uma área maior que a Alemanha, para que todos os nossos fornecedores, não é só desmatamento, tem outros critérios socioambientais, mas principalmente o desmatamento zero, a gente não compra desses fornecedores. Só que a cadeia ela é desintegrada aqui no Brasil, a cadeia da pecuária. Tem o cara que produz o bezerro, tem o cara que cria, tem o cara que termina, né? E nós só controlamos a parte final. Então, a gente não sabe de onde é que veio o material. E a gente não tinha, de tempos em tempos tem um problema, sai uma notícia, porque nós compramos de alguém. Na verdade, nós não compramos de alguém. O cara pode ter comprado de alguém e a gente não sabe, né? Então, faltava tecnologia e faltava informação. O que nós fizemos? Nós investimos numa tecnologia de blockchain, construímos todo o processo, e agora nós estamos engajando todos os pecuaristas para que eles forneçam essa informação, tem que ser voluntário, porque ninguém também, para fornecer a informação, ele tem que se sentir seguro que pode fornecer a informação, como é que você vai tratar a segurança dos dados dele, né? Então, nós estamos, é voluntário e nós estamos tratando para que todo mundo, o fornecedor do nosso fornecedor se integra no processo com essa tecnologia, vai permitir que nós passamos a controlar, então, toda a cadeia agropecuária. E para fomentar, porque como é um processo voluntário, não dá para dizer, olha, se você não está enquadrado, você está fora. Tem que ser inclusivo as coisas, porque senão tu não resolve o problema, porque o problema é não emitir, reduzir a emissão de carbono, né? Então, nós montamos 13 escritórios, nós chamamos de escritórios verdes. Esses escritórios, a gente está colocando pessoas nesses escritórios para ajudar a regularizar a situação de quem não está regularizado, apoiar para que eles possam fazer essa transição, para que se enquadrar dentro das nossas políticas, né? Então, assim, ele vai estar trabalhando com eles para que seja possível o pessoal se enquadrar, porque no final o que você quer estar todo mundo enquadrado dentro dos seus critérios, está todo mundo emitindo menos carbono, tá? E junto com isso, vem uma outra questão importante, que eu vou chamar aqui de agricultura regenerativa. Porque você citou 27% aí do cálculo que é a pecuária, que a agricultura gera de carbono. Mas, na verdade, a gente tem dados aqui da Embrapa que mostra que uma agricultura moderna, vamos dizer assim, uma fazenda moderna, uma pecuária moderna, comparada com uma pecuária tradicional, se ela produzir de uma maneira diferente, que a gente está falando, regenerando o solo, consorciando com a produção de grão, integrando com o reflorestamento, ao invés de emitir carbono, ela sequestra carbono. E pode produzir muito mais, em termos, aí tem os números, esses números ainda têm que ser confirmados, né? Pode produzir muito mais alimentos, alguma coisa como 10, 30, até números de como 40 vezes mais alimentos na mesma área. Agora, vai ter que fazer uma transição para isso, vai ter que investir para isso, por isso que a Karina estava falando antes, né? Vai ter que chegar dinheiro para que o pessoal possa fazer, porque se for um benéfico, vai ser fácil fazer essa transição. Então, nós vamos ter a pecuária, a agricultura, ao invés de ser um problema que está emitindo carbono, ela vai ser uma solução para o problema. Quer dizer,
Aí vai acelerar esse processo muito rapidamente. E aí entra a questão do mercado de carbono, que a gente tem falado, que a Karina não falou aí, mas seguramente o Santander deve estar trabalhando também, essa questão de que o mercado de carbono se estabeleça, porque aí nós vamos ter também esse produtor podendo vender crédito de carbono e aumentando o faturamento dele lá com a venda de crédito de carbono. Então, assim, é um conjunto de coisas que estão trabalhando junto e que todos nós temos, de alguma forma, contribuir para que esse processo seja acelerado. A agricultura pode ser uma solução. Quer dizer, e já temos casos, não estamos falando que isso é uma coisa que tem que desenvolver, não, existe, está aí. Tá. E aí o outro pedaço é do portfólio, que a gente também está trabalhando o portfólio, produto de baixo carbono, trabalhando outras coisas mais, que se possa ter uma produção, como falei, toda essa produção pode ser de baixo carbono. Além disso, nós vemos que tem pequenos produtores que, se não for trabalhado, a agricultura familiar vai ficar fora desse processo todo. Então, tem um desenvolvimento socioambiental muito importante para ser feito para aquele produtor que é o pequeno, vou falar aqui, a agricultura familiar. Para isso, qual é o exemplo? O que a gente fez? Nós estamos falando aqui do Bioamazônia, nós criamos o Fundo JBS para a Amazônia. Esse fundo tem um grande trabalho de desenvolvimento socioambiental. Então, nós estamos lá apoiando os pequenos produtores para que eles possam ter um desenvolvimento econômico e social sem que eles precisem desmatar, em que a árvore em pé vala mais do que a árvore no chão, né? Então, assim, aí tem trabalho em que você pode consorciar a plantação de cacau com a produção com a produção de animais, e você e aumentar em 3 ou 4 vezes a renda familiar desses caras, e você levar para eles uma condição de vida muito melhor. Sim, eu não quero me alongar aqui na minha explanação, a gente pode deixar para a gente discutir depois, mas sim, o que eu vejo é que nós estamos em frente a uma nova revolução industrial, de maior escala e maior magnitude, que foi a Revolução Industrial. É uma transformação, aí vai acontecer muito investimento em cima disso, os países vão querer ser carbono neutros, né? Vai ter um investimento em energia, a gente já viu os Estados Unidos falando em trilhões, a Europa falando em trilhões. Então, tem na frente aí uma grande revolução, uma nova indústria, uma indústria verde, que está se criando e que está na frente. Sim, e o que a gente, né, como nós vemos, né, as empresas são agentes de transformação. E o nosso foco é ser uma companhia saudável, com pessoas mais saudáveis, num planeta saudável. É isso. Excelente. Excelente, Tomazoni, obrigado. Muito, muito bacana seus inputs aqui. Alguns pontos que eu anotei aqui, e para a gente fazer uma conexão aqui com o Stefani, que vai falar na sequência. No primeiro, a importância do assunto de mudanças climáticas, né? E eu concordo com o Tomazoni, é necessário que a gente, né, faça metas, pode ser que nem todos consigam ser net zero no prazo X. A Accenture tem a sua meta também de net zero, também estabelecida e divulgada e compromissada, e acredito, concordo com o Tomazoni com a importância disso. Achei interessante o ponto sobre incentivos e metas internos, a distinção entre emissões diretas e indiretas, que certamente, né, o escopo 1, 2 e 3, que precisa ser olhado com cuidado, e cada uma tem ações diferentes para se tomar, para reduzir. Acho que o tema também de critérios internos de vocês, na escolha de investimentos, critérios relacionados a ESG, bacana. Eu acho que tem alguns... E o tema de economia circular, que é verdadeiramente apaixonante, né? Tem uma série de estatísticas aí mostrando que a gente já está consumindo mais de um planeta Terra, né, de materiais. Então, esse tema de economia circular vai ser chave no futuro. Eu acho que tem pelo menos 3 pontos aqui para fazer uma ligação com o Stefani. Um sobre pequenos agricultores, porque, no final das contas,
existe o conceito aí em varejo aí de fair trade, esse é um exemplo. Outro exemplo, o assunto de embalagens, né, que é um assunto que talvez das indústrias, no final da cadeia, as embalagens, né, vão terminar ali na prateleira do varejo. E esse tema de rastreabilidade e tecnologia que o Tomazoni comentou, que é absolutamente chave também e que, no final das contas, chega no consumidor, né? Então, já tem algumas tendências de aumento de rotulagem, né, ou de aumento de informações no rótulo das informações dos produtos. Acho que o Stefano poderia comentar um pouco sobre isso com a gente, né? Eu já tinha citado antes esse ponto de que os consumidores na ponta da cadeia, 81%, esperam comprar produtos ambientalmente mais sustentáveis no futuro. Agora, eu acho que aqui no Brasil tem um ponto que tem o lado social, como a Karine já tinha comentado, tem um peso muito grande também. Acho que vale o Stefano comentar aqui um pouquinho sobre o que a indústria, ele vê que a indústria de varejo está fazendo para permanecer relevante dentro dessa onda das expectativas novas do consumidor, contrastar um pouquinho essa realidade Brasil e Europa, que acho que talvez os timings sejam diferentes do que é prioridade em uma região ou outra. Acho que esses seriam pontos legais dentro dessa ótica que você poderia comentar. Stefani, quer falar um pouquinho sobre a tua visão? Obrigado, Márcio. Boa noite a todos. É sempre uma grande satisfação falar desses assuntos, né? Desse assunto tão cativante e, ao mesmo tempo, tão complexo. Somos uma empresa de varejo alimentar, no Brasil a primeira varejista alimentar, e temos, já faz muitos anos, o Carrefour está engajado nessas questões de sustentabilidade, de responsabilidade social. Eu acho que isso não é um fato novo, mas o que é novo, realmente, é essa aceleração dos movimentos defesa, de uma forma geral, da questão ambientalista e a questão também social, eu diria mais a questão de diversidade e inclusão. São muitos assuntos, né, Márcio, que você comentou. Eu vou tentar fazer um breve resumo dos assuntos que realmente a gente está priorizando na questão de ESG. Eu acho que você tem toda a razão também sobre a questão do consumidor. Eu vou começar com o consumidor. O consumidor brasileiro, eu já falei isso várias vezes, até pouco tempo atrás não se interessava muito nas questões de meio ambiente, nas questões de origem dos produtos de uma forma geral. Eu acho que essa questão de interesse do consumidor brasileiro em relação a essas questões é algo relativamente novo, que já é muito mais presente nos mercados mais maduros. Se a gente, o Carrefour é de origem francesa, se a gente olhar a França, sem dúvida o consumidor questiona, quando acontece alguma situação com a empresa, questiona muito, quer saber, se posiciona, que isso no Brasil é realmente um fato novo. Está acontecendo e se acelerou realmente com o crescimento das redes sociais, que isso é bom e também é uma questão problemática, porque muitas vezes as pessoas não têm condições de avaliar o que está acontecendo, de opinar de uma forma profunda sobre a questão. Mas de uma forma geral é bom. Então, quando a gente olha nessas questões ligadas à ESG, a gente está realmente também focando muito na questão do clima. Por que o clima? Porque, é uma questão mundial, somos um ator global, operamos diretamente em mais de 12 países, grandes países, e isso faz da gente, como varejista alimentar, uma questão realmente que importa muito para nós. Então, somos, por exemplo, o primeiro comprador, se a gente olhar o caso do Brasil, o primeiro comprador de carne no Brasil, para o consumidor final. Então, tudo o que falou o Tomazoni, eu posso dizer que essa questão ela está ficando cada vez mais relevante no consumo, para os consumidores, e nós temos, eu acho que é bom dar alguns exemplos,
O Tomazoni falou do geomonitoramento via satélite das fazendas. Por exemplo, a JBS faz, nós fazemos também, e nós confrontamos os dados da JBS, que tem esse controle, junto com o controle do Carrefour, feito, inclusive, pelo mesmo terceiro. É interessante, e quando tem desvio, a gente tenta entender quais são as razões desses desvios, que pode acontecer, mas também pode ser um problema de origem de carne que vem de fazendas que praticam desmatamento. Então, nesse caso, tem bloqueios de fazenda, a gente pede para o frigorífico, no caso, se for a JBS, de bloquear a fazenda. Se isso não for suficiente, a gente até pode bloquear unidade do frigorífico, e isso já aconteceu ano passado, em alguns frigoríficos. Então, é uma questão que se tornou realmente muito relevante para nós, porque a gente está sendo muito questionado pelo terceiro setor, mas também pelos consumidores, pela sociedade civil. E isso é um fato novo. É um fato que não existia no Brasil. Eu vou dizer que para vocês que é um fato totalmente novo, que tem menos de 3 anos. A gente tem uma questão também de emissões de gás, que é uma questão também relevante. A gente entende que nós temos uma contribuição, somos um grande consumidor de energia, e a gente já está pronto praticamente a divulgar uma data para ser uma empresa totalmente neutra em carbono, que nem a JBS fez. Nós vamos fazer isso em breve. Então, é uma questão, vocês podem observar que eu estou citando bastante a JBS, mas é interessante porque nós estamos na mesma agenda, é isso que é bem interessante, e nós temos um plano realmente para ser totalmente neutro em alguns anos, e como, por exemplo, a gente já começou com algumas iniciativas concretas. Nós somos um grande consumidor de transportes. Tem que transportar o alimentos de uma fábrica até a loja, ou de um CD até a loja. Muitas vezes, da fábrica até um CD, até uma loja. E a gente entendeu, primeiro, a gente tinha que olhar a nossa malha de transportes, otimizar a logística, ou seja, reduzindo transportes ineficientes, poluidores, e também olhar a questão de produtores locais. A gente falou bastante de produtores locais aqui. Era um absurdo o varejo alimentar. O que ele fazia? As grandes empresas como a nossa, eu não tenho medo de dizer isso, comprava de grandes produtores, centralizava, por exemplo, em São Paulo, e redistribuía no Brasil inteiro. Faz sentido quando a gente fala de tomate, de batata, de produtos perecíveis? Nenhum. Então, nós estamos cada vez mais procurando produtores locais. Eu vou dar um exemplo. Hoje, o Atacadão tem unidade que já tem 65% dos produtos que são produtos locais. E que faz sentido, mas isso é uma outra questão, em relação às peculiaridades do mercado brasileiro. Cada estado, dentro do estado, tem produtos locais. Então, a gente tem que entender isso. Então, é bem interessante a questão da logística. A gente conseguiu reduzir através de vamos ser mais eficientes, vamos olhar os produtores locais e vamos realmente comprar créditos de carbono para zerar as nossas emissões de gás. Que é bom, porque isso quer dizer que tem plantio de floresta, e a gente, na verdade, é uma roda positiva. Então, é isso que eu queria dizer a respeito das emissões de gás. Desmatamento, eu falei, mas eu quero deixar claro também aqui, a gente fala muito de carne, a gente fala muito da bacia da Amazônia. Isso é interessante, mas a gente não pode esquecer o Cerrado. E o Cerrado está mais impactado pela produção de soja, que é muito mais complexo rastrear a soja do que a carne. Por quê? Porque, na verdade, tem um monte de atravessadores. Então, a gente tem que repensar esse modelo. Por exemplo, nós estamos engajados nessa questão do soja. Não é que a gente é um grande comprador de soja, mas pela nossa origem francesa, que às vezes é um problema, inclusive, em relação ao governo brasileiro, nós temos um compromisso mundial, realmente, de não ter soja proveniente de áreas de desmatamento. Então, o Cerrado está diretamente impactado com essa questão. A gente falou bastante de economia circular,
economia circular é um ponto muito importante também em relação ao clima. Nós temos a questão dos resíduos. Não vamos esquecer que a Política Nacional de Resíduos é de 2010. Eu acho que a gente nunca pode esquecer isso. A gente tinha 2014 para se adequar. Uma observação aqui, muitas empresas fizeram esse esforço, o setor público quase nada. Então, é verdade que tem aterros de todo lado. Então, o que a gente está fazendo? A gente está hoje com algumas metas. O que mudou também é a questão da métrica. Eu acho que a nossa amiga do Santander falou muito bem de métrica, e a gente tem que ter KPIs para acompanhar isso. Nós temos, na França, por exemplo, a gente consegue reciclar 70% dos resíduos. No Brasil, o Grupo Carrefour recicla 50%. Vocês vão dizer, é pouco. Não, é muito comparando com os nossos concorrentes. Mas quando a gente olha a França, por exemplo, que é um país que é bem maduro nessa questão de reciclagem de resíduos, não tanto como os países nórdicos da Europa, mas já 70% é uma cifra interessante. Nós temos esse objetivo daqui a uns 3 anos, de poder ter uma reciclagem dos resíduos, 70% dos resíduos reciclados e não mais indo para o aterro. Então, eu acho que isso é um ponto bem interessante e que faz, a gente repensa, quando a gente pensa em economia circular, a gente é obrigado a repensar algumas questões aí importantes. Nós temos muito resíduo também úmido. O que a gente faz com ele? A gente está começando a reciclar esse resíduo para fazer adubo para vender para o consumidor. Então, isso é a economia circular quase que perfeita, porque não sai da loja. São pequenas unidades de retratamento desses resíduos úmidos. A questão do desperdício, eu acho que isso para nós é relevante. Não podemos esquecer que 30% dos alimentos são desperdiçados no mundo, 30%. O Brasil sabe bem disso, a soja, as áreas de soja são muito longe dos portos, e isso faz parte também, se perde muitos alimentos, muito grão aí, e nós temos um movimento também para não desperdiçar. Então, são coisas simples, no fundo. E como que eu acompanho os produtos que vão chegar perto da data de vencimento? E o que eu faço para poder vender mais barato esses produtos que eu sei que eu vou perder, se eu não fizer nada? São coisas muito simples. Eu identifico na loja áreas desses produtos. Hoje, praticamente todos os supermercados fazem. Mas isso, quem não sofre, somos nós. Eu acho que isso é o papel do líder, inclusive. Nós temos, por exemplo, o Brasil tinha uma coisa muito parecida que nem os Estados Unidos, de ter frutos, legumes perfeitos, ou seja, calibrados. Um tomate tem que ser redondo, tem que ter uns 3 ou 4 marcas em cima, senão ele não presta. Nós estamos comprando de pequenos produtores esses frutos, legumes, muito mais barato do que se for calibrado como o mercado exigia antes, e nós estamos vendendo esses produtos com 20% a 30% de desconto em relação a um produto calibrado. É o mesmo produto em termos de sabor, em termos de textura, só que ele não é perfeito em termos de forma. Então, a gente chama esses produtos de únicos. Nós temos uma grande questão, eu tenho ainda uns 2 minutos, que são as embalagens. Muitas embalagens são de plásticos. O grande mal desse mundo também é o plástico. A gente tem que fazer de tudo para reduzir os plásticos. Nós estamos engajados nessa batalha. É uma batalha complexa, porque eu vejo o Paulo Nigo aqui, ele entende bem do que eu estou falando. É uma batalha que envolve toda uma cadeia, na verdade. Nós precisamos, para fazer isso, fazer juntos com os nossos fornecedores. Então, na verdade, é simples. É simples, na teoria, difícil de aplicação. É substituir o plástico por produtos descartáveis. Então, isso a gente começou a fazer isso já faz um tempo, mas cada vez mais, ampliando cada vez mais, a gente tem 71 toneladas já de embalagem substituída de plástico para embalagens descartáveis, e isso tem um espaço muito grande para realmente zerar a questão de embalagem. Eu não poderia deixar de falar de diversidade e inclusão,
Então, vocês sabem, nós tivemos, eu acho que ESG tem o E e o G, e a gente não pode esquecer, e como vocês falam muito bem, nós tivemos o caso de Porto Alegre, eu conversei com o Mathieu, ele falou, você pode falar? Você perguntou, não tem problema em falar disso. Eu acho que foi, para mim, eu vou finalizar daqui uns 2 minutos, foi um aprendizado, para nós do Carrefour, foi um aprendizado muito grande. Qual foi o aprendizado? Nós pensávamos que a gente sabia, que a gente entendia desse assunto. A gente descobriu que a gente não entendia do assunto. A gente pensava que a gente estava bem na foto. A gente não estava bem na foto. Foi uma tragédia para nós. E, a partir desse evento, a gente constituiu um comitê de diversidade composto de 9 personalidades, ativistas, a maior parte deles, e nós montamos um plano de luta contra o racismo. É um plano simples, com 8 iniciativas, que vai da revisão total da segurança nossa, que a gente analisou, até como simplesmente ajudar negros, pardos, que não têm as mesmas oportunidades que brancos, vamos ser bem claros. E fizemos, dia 28 de abril, um fórum com todos os nossos fornecedores, os 16 mil, mais de 7 mil participaram, justamente para engajar eles junto com a gente nessa batalha, nessa luta. E o interessante é que, no final, a gente pediu para eles também assinar um compromisso nesse sentido. Então, é um pouco curto, em 10, 15 minutos, dar um overview de tudo que a gente faz, mas, para concluir, eu diria que a questão não é mais se perguntar se a gente tem que entrar nessas ações, botar na prática essas ações. Quem não tiver está fora do jogo. Aliás, os próprios setor financeiro, eu acho que tem que ser muito mais claro. Eu tive uma reunião com um grande banco há uma semana, me perguntando tudo que a gente tinha feito na questão de Porto Alegre e dizendo claramente, sem essa explanação, provavelmente a gente não olhará mais vocês como parceiro. Então, é disso que a gente está falando hoje, não é de outra coisa. Então, eu acho que não é mais se perguntar se ainda para ficar, não. Quem não tiver está fora do jogo. Eu acho que é isso. O consumidor entendeu isso e está cada vez mais cobrando a gente, e com razão. Então, eu acho que basicamente esse é o verbo, Mathieu, que eu queria compartilhar com vocês. Stefano, obrigado. Excelente. Assim, alguns dos pontos aqui que destacaram na minha visão, a importância do assunto de mudanças climáticas, fica claro. Acho que foi interessante ouvir um pouco sobre a diferença da complexidade de algumas cadeias, né, versus outras. O tema de economia circular acho que surge aqui novamente, né, quando a gente fala de reciclagem de resíduos, mas também quando a gente fala de embalagens, acaba sendo um tópico, né, relacionado à economia circular, que eu acho que é um assunto para todos perseguirmos, né? E, por fim, esse tema de métricas aqui, e obrigado aí pela transparência em relação à diversidade e inclusão, realmente é um tema que acho que todos precisamos aprender continuamente. Assim, fazendo um wrap-up aqui de todas as discussões, eu queria destacar alguns temas aqui que eu acho que são comuns a todas as apresentações, as conversas, tá? Acho que todo mundo vai concordar que o assunto mudanças climáticas aqui e emissões é um tema muito grande, presente, acho que na apresentação de todos, uma preocupação de todos nós, de que tem que ser resolvido. É um tema gravíssimo, tem que ser resolvido, e isso passa por medir, estabelecer metas, divulgar compromissos. Acho que isso é um pouco o que a gente escutou aqui hoje, né, nesse tema. Ele se estende também a esse assunto, a também resíduos, né, metas de resíduos, medir também resíduos, também certamente está nesse capítulo aqui, né, emissões e resíduos. Acho que um outro bloco de assuntos que a gente ouviu hoje foi relacionado à mudança de nossos stakeholders. Eu vi todo mundo super preocupado, ou super comprometido a ter certeza que todos os stakeholders estão atendidos, né? Então, a gente falou você vê a conversa na última hora, a
a gente falou de todos os stakeholders. Eu acho que isso reflete uma realidade dos negócios também, que os negócios estão aqui agora para atender a todos os stakeholders, né? Então, seja isso os consumidores exigindo rotulagem, né, seja governos que entram com novas regulações. Teve uma agora em janeiro de consumo de plástico no município de São Paulo. Então, lembrando que essas regulações, às vezes, não precisam ser globais, nem nacionais, nem estaduais, podem ser municipais e afetarem a gente. Então, e a gente não tem escolha aqui de atender isso, e muitas delas vêm para o bem. Acho que tem também o que eu queria comentar, talvez foi falado menos, mas foi comentado o assunto de tecnologia, né? Acho que o uso de blockchain aqui, que é um dos exemplos bacanas aqui para a gente entender a rastreabilidade dos produtos e a origem das matérias-primas. Isso é super poderoso para a gente, não só para ver os produtos, como para criar mercados. Porque do mesmo jeito que a gente cria um mercado de carbono, a gente pode criar mercados de resíduos também, e usando blockchain. Então, a gente vê notícias aí saindo de blockchain sendo usado em plástico, em energia solar e outras coisas. Acho que outras tecnologias aqui a gente não falou hoje, mas eu queria comentar aqui da minha parte, que eu acho que a internet das coisas é um exemplo de um assunto que vem aqui a mudar como a gente enxerga o uso dos ativos, né? A gente conseguiu otimizar muito mais o uso dos ativos usando internet das coisas, Big Data Analytics e algoritmos e Machine Learning para otimizar muito melhor as nossas cadeias do ponto de vista de como a gente usa nossos ativos. E lembrá-los que a gente tem aí, por exemplo, dando um exemplo, né, se você passasse todas as soluções para a nuvem hoje, para o cloud, a gente reduziria emissões em 59 milhões de toneladas por ano de CO2. Seria o equivalente aí a 22 milhões de carros da rua, como um exemplo só do assunto tecnologia e como tecnologia pode também ajudar a gente a transformar esse mundo. Então, senhores, esses foram os meus aprendizados. Aqui tem vários outros, com certeza, que não vou conseguir resumir em 5 minutos, mas esses que ficaram para mim. Acho que seria legal os outros aprendizagens que ficaram para os outros, o pessoal comentar aí nos comentários, depois, quando tiver no LinkedIn ou outros fóruns, também comentar em cima, e aí a gente continua virtualmente esse debate aqui. Muito obrigado. Roberto e Johnny. Obrigado, Matthew. Eu vou passar, primeiro, excelente as apresentações, fiquei aqui ouvindo atentamente, também cumprimento o Furlan, o Furlan entrou um pouquinho depois, mas vi que ele estava atento ali a tudo que estava sendo dito, realmente foi fantástico, enriquecedor, e todo esse conteúdo de hoje, além de estar disponível para vocês depois, a gravação desse evento de hoje, no nosso portal leader.inc, a gente tem lá resumido tudo que foi conversado aqui hoje, para vocês poderem ler, compartilhar, enfim, está tudo lá no nosso portal do LEAD. Roberto, eu vou passar para você fazer as suas considerações, Roberto Klabin. Na sequência, você pode passar o Furlan e depois já vamos para o encerramento do nosso encontro de hoje. Obrigado, João. Bom, eu achei o encontro excelente. Realmente é uma mudança civilizacional, nós já falamos sobre isso aí, é um processo inexorável, né? Agora, ser brasileiro não é brincadeira, a gente tem que ser realmente profissional para viver nesse país aqui, porque amadores não têm vez, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui fazendo esse esforço todo, brutal, de desenvolver o país, e a gente vê agora que nós estamos na iminência da aprovação do desmonte da questão do licenciamento ambiental. Isto, ou seja, isso vai exatamente na contramão de tudo isso que nós estamos tentando fazer agora. O que se pretende na Câmara é um projeto novo que basicamente flexibiliza tudo e que vai gerar uma judicialização brutal contra as empresas e contra aqueles que quiserem, eventualmente, mudar a maneira como cuidam dos seus projetos. Ou seja, nós estamos diante de uma situação onde há uma desconexão da sociedade, ou seja, um pedaço da sociedade parece que não entende o que está acontecendo no mundo e os nossos desafios. Então, é fantástico a gente ver os empresários aqui envolvidos e procurando soluções e falando aquilo, quem não fizer isso está fora do jogo.
mas daqui a pouco a gente põe o Brasil fora do jogo, em função dessa desconexão dos políticos em relação à realidade que nós enfrentamos. Então, eu quero dar os parabéns para todos vocês por esse esforço, todas as 3 empresas que estão evoluindo e mostrando o caminho para que a gente evolua junto. Muito obrigado. Eu quero passar para o Furlan a palavra. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu não pude assistir a abertura, tinha uma reunião de conselho hoje, mas gostei muito daquilo que eu pude assistir. E, Roberto, não seja tão pessimista. No Congresso há muitos projetos malucos. Eu sei que esse nos ameaça e nós temos que lutar para fazer valer a voz da razão. Eu fiquei também muito feliz de ouvir que muitas empresas estão aderindo a esses critérios do ESG, algumas há mais tempo e outras mais recentes, que ao longo do tempo não tinham se dado conta do tamanho da importância desse tema. E eu vejo, aqui não foi falado, não, mas entre os stakeholders de uma empresa de capital aberto estão também os acionistas, os investidores, né, que colocam também hoje uma lente de aumento para verificar se as empresas, de fato, seguem na prática aquilo que muitas vezes está nos seus relatórios anuais e no seu discurso. Então, acho que demos um passo adiante hoje. O grupo que se apresentou e aqueles que estão até agora nos ouvindo estão de parabéns e vamos lutar para levar adiante essa bandeira, porque não tem efetivamente outro caminho. Cada vez mais nós temos que repetir que não há outro caminho senão cumprirmos esses objetivos, porque qual vai ser a nossa herança para netos e bisnetos? Nós temos que pensar muito nisso. Parabéns a todos e uma boa noite. Johnny, está com você a palavra final. Obrigado, Furlan. Bom, mais uma vez agradecer aos expositores, a Karine, o Gilberto, o Stefani, com essa brilhante condução do MEF. Eu quero agradecer ao público que nos assistiu hoje. A gente chegou a quase um pico de 300 empresários de todo o Brasil nos acompanhando aqui. A gente fica muito feliz porque a gente sabe o engajamento de vocês, quando vocês acompanham aqui. E, de novo, como eu disse, como nós colocamos aqui no início, a ideia é compartilhar o conhecimento, compartilhar as boas práticas para que a gente possa implementar isso e não ficar para trás, como o Roberto Klabin colocou aqui. Então, vocês que assistiram, peço desculpas que a gente não vai ter o nosso bloco de debate hoje, mas que vocês possam mandar para a gente os seus comentários, inclusive cases do que vocês estão fazendo, porque nós estamos montando um manifesto aqui do LEAD, junto com o Paulo Nigro, que está aqui na sala conosco, para a gente realmente sair de tudo isso que a gente vai fazer ao longo dessa agenda com esses líderes, a gente sair com um resultado prático. Então, engajem, mande para a gente, seja nas redes do LEAD, ou pelo próprio e-mail, ou pelo WhatsApp, para a gente compilar isso e a gente ter, ao longo do ano, aí no nosso fórum de ESG, que vai acontecer no segundo semestre, a gente poder compilar isso tudo e realmente terminar o ano caminhando para frente. Eu queria agradecer também, logicamente, o Furlan por estar aqui, o Roberto Klabin, presidente do LEAD Sustentabilidade, o Ricardo Assunção, que curador dessa plataforma, junto com o Roberto Klabin, o Paulo Nigro, que eu comentei agora, a Patrícia Aldi, que está nos acompanhando aqui também, e as empresas que estão apoiando isso, nos ajudando a viabilizar isso, a Accenture, a Acciona, a Ambipar, Cosan, o Carrefour, Santander, a TIM, aqui na pessoa do Márcio Lino, que está nos acompanhando também, e a Uzi Minas, eu sei que o André também está aqui conosco acompanhando. Muito obrigado e nos vemos no nosso próximo encontro. Pessoal, mais uma vez, obrigado, boa noite a todos, até a próxima.